Pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês que estão aqui hoje assistindo a esta videoaula sobre o capítulo 30 do livro A Participação do Cristão na Política. O capítulo 30, que tem o título Jesus Cristo, foi a primeira vítima do Lawfare. Todo cristão introspectivo relembra as atrocidades feitas contra Jesus, que culminaram com a sua morte na cruz, no Calvário. Para atingir tal maldito propósito, os políticos subjetivos da época submeteram o julgamento de Cristo a uma prática de lawfare, que significa guerra jurídica. Muitos dos políticos subjetivos de hoje praticam o lawfare, ou esta guerra política, usando ou fazendo manipulação das leis como instrumento de combate a um oponente de modo desleal, desrespeitando os procedimentos legais e os direitos do indivíduo a quem se pretende eliminar. Na política subjetiva dos dias de hoje, usa-se das leis como uma forma para alcançar uma finalidade política que normalmente não seria alcançada se não fosse pelo uso do lawfare. Atualmente, na politicagem subjetiva, o lawfare se caracteriza pelo emprego de manobras jurídicos legais com a finalidade de causar danos ao adversário político. Mas o que é o lawfare? Tem a ver com o julgamento e a condenação à morte de Jesus Cristo e a política subjetiva de hoje em dia? Praticamente tudo a ver, se não vejamos os seguintes fatos. Com apenas 3 anos de vida pública, Jesus colocou o dedo nas mazelas impostas pelos líderes do sistema político subjetivo dos judeus. Ele contestou as suas leis e formas de aplicação delas, bem como suas tradições e o modo segregacionista que tentavam os outros povos, como os samaritanos, os modos segregacionistas que tratavam os outros povos, como os samaritanos, por exemplo. Jesus Cristo, com sua política objetiva, afrontou os proto-capitalistas da época ao pregar o igualitarismo do reino de Deus, ao defender uma vida mais igualitária para todos, com a diminuição das desigualdades sociais. Por este motivo, os capitalistas de hoje iriam chamá-lo de comunista. Jesus Cristo, na sua política objetiva, pregava a misericórdia e o amor, o perdão e a compaixão. Jesus Cristo arrastava multidões por onde quer que passava, e isso começou a incomodar enormemente os grupos políticos religiosos da época. Os líderes dos sistemas políticos subjetivos judeu eram os saduceus, os doutores da lei, os fariseus, os hipócritas. Os grupos dos saduceus, formados pelos grandes proprietários rurais, detinham o domínio econômico, e pela elite sacerdotal, onde tinham o poder nas mãos e controlavam a administração da justiça no tribunal, no Supremo,
no Supremo Tribunal, que é o Sinédrio. Nesta politicagem subjetiva de trambiqueiros, na época de Jesus, estavam os doutores da lei, um lado responsável pela interpretação das escrituras, juristas da época, né? E os fariseus, do outro lado, que dirigiam a vontade do povo na medida em que impunha a eles os rigores das escrituras e ditavam as regras de comportamento. Em oposição a essa política subjetiva que mantém o homem na garra de Satanás, preso às coisas do mundo, é que Jesus Cristo veio com sua política objetiva para romper com esse sistema de coisas. E foi assim que ele gerou muita inveja e receio entre os líderes políticos que tramaram uma força legal, entre aspas, de prendê-lo. O pontapé inicial nesse jogo para esses malditos líderes foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos, demarcando ali o início da aplicação do lawfare contra Cristo. Conforme se lê nas Escrituras, no domingo de Ramos, anterior ao da Páscoa, Jesus, na companhia de seus discípulos, dos apóstolos e demais seguidores, foi recepcionado pelos judeus de Jerusalém como Rei dos Reis. Ao entrar na cidade, muitas pessoas estenderam ao chão seus mantos para Jesus passar, e outros o saudaram como com ramo de oliveira. Esta prática era usada para recepcionar os líderes políticos, em um costume herdado do tempo do Êxodo, quando o Senhor ordenara a festa dos tabernáculos, conforme consta no livro dos Reis. Jesus Cristo, com sua política objetiva do reino dos céus, ao ingressar como rei dos judeus, que quer dizer Messias, entra em confronto com o sistema político subjetivo da sociedade judaica, simbolizado por Jerusalém e pelo templo, sede do poder econômico, político, ideológico e religioso local, onde rolava todo tipo de pilantragem politiqueira. Jesus traz consigo um sistema político que dá inversão a um sistema político subjetivo da sociedade judaica. Esse sistema subjetivo era apoiado na violência, na força militar, e defendia os privilegiados e espalhava a injustiça. O povo, cansado de tanta tramóia, aclamou com profundidade aquele que trazia o reino objetivo da verdadeira justiça, da paz e do amor. E foi daí que a notícia espalhou por toda a cidade. Com receio de perder a mamata do poder e do grande apoio que Jesus teve do povo judeu, os malditos líderes, ao comando da Loja Negra, se reuniram e tramaram a prisão e a condenação do divino Rabi. Para fazer esta desgraça, todos os malditos do poder subjetivo, manipular as leis, violar princípios, desrespeitar os procedimentos legais e os direitos de defesa do acusado previsto na lei mosaica, o que se configurou numa nítida aplicação do lawfare para fazer as suas barbaridades
sobre Jesus Cristo, os bandidos do poder subjetivo iniciaram a sua tarefa criminosa cooptando um dos apóstolos, oferecendo-lhe propina para entregar Jesus. Violando a lei judaica, Jesus foi preso à noite e levado à presença de um sumo sacerdote de perfil satanasiano, chamado Caifás, que ardilosamente fez alguns questionamentos sobre seus seguidores e sua doutrina. Todo prisioneiro judeu em julgamento tem direito de ser confortado, né? Tinha o direito de ser confrontado com seus acusadores, fato que não foi proporcionado a Jesus devido às astúcias do satânico Caifás. Em resposta aos questionamentos de Caifás, Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse oculto. Para que me perguntas a mim, então foi o que Jesus disse, pergunto aos que ouviram as minhas pregações, que ouviram o que lhes ensinei, eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Jesus, ante aos ataques dos perversos, ao responder dessa forma, agiu no limite da lei judaica, que vedava a exação de julgamento à noite. Porém, os malandros e malvados do Sinédrio violaram a lei, e nessa mesma noite, Jesus foi sentenciado pelos sacerdotes criminosos e satânicos, integrantes do Sinédrio, que é o Tribunal Supremo. A corja jurídica judaica não conseguia arrumar testemunhas contra o rabino da Galileia, mas depois de muito custo conseguiram achar duas michurucas testemunhas de acusação, dois traíras ou delatores daquela época. Estas duas perversas testemunhas apareceram e apontaram como suposto crime o fato de Jesus ter dito que poderia derrubar o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Isto, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, se constitui numa aberração dizer que tal coisa dito por Jesus era crime. Só mesmo ali tinha sentido para aquele bando de Satanás que estavam querendo caçar Jesus. Que isto não se constituía, que Jesus disse, né? Não se constituía um crime contra a lei judaica. Durante o nefasto julgamento do satânico tribunal e em cima da fragilidade abissal da tese acusatória, Jesus fez uso do direito ao silêncio. Diante desse silêncio, o satânico Caifás, violando a proibição legal de exigir de alguém que testificasse em seu próprio caso, senão voluntariamente, pediu uma resposta de Jesus, também exercendo a prerrogativa de seu ofício de sumo sacerdote, para colocar o acusado sobre o juramento como testemunho diante do tribunal sacerdotal. O satânico Caifás, numa manipulação tendenciosa contra seu suposto inimigo político, o Laifer, pergunta se Jesus é filho de Deus e obtém a seguinte resposta, entre aspas, abre aspas, aliás, tu o disseste, Jesus diz para ele,
Continua dizendo: digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Eu sou o que tu disseste. Diante da resposta, o evangelista Lucas relata: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou? Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia, que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Assim se deu a primeira condenação da história. Pautado no lawfare, Jesus foi condenado pelo satânico sacerdote integrante do Sinédrio por representar um risco político aos saduceus, aos doutores da lei e os fariseus, e a sua condenação ilegal pelo Tribunal Supremo não seria suficiente para barrar a crescente liderança política objetiva de Jesus. Então, para isto, os líderes políticos religiosos o levaram à presença de Pilatos e exigiram que o representante do Império Romano consultasse o povão, que já estaria alinhado ao sistema a essa altura. Então, perguntaram se queriam que Jesus fosse sentenciado à morte de cruz. Com isso, os líderes judeus passaram a bola para Pilatos, porque a lei mosaica não permitia a condenação à morte de qualquer pessoa baseada na sua confissão, a menos que fosse amplamente apoiada por testemunhas dignas de fé, fato não observado naquele momento. Em conclusão, pode-se dizer que os representantes da política subjetiva judaica deram um drible na lei para condenar Jesus à morte. Jesus Cristo foi condenado e morto, não por ter cometido um crime algum, ou pecado, ou blasfêmia contra o Deus dos judeus, mas por representar uma política objetiva que punha em risco o sistema político subjetivo judaico. O satânico líder da política subjetiva manipular a lei para condenar Jesus sem provas, com o objetivo de aniquilá-lo como uma nova liderança de política objetiva. Isso significa que os líderes judeus perversamente fizeram uso indevido dos recursos jurídicos para os fins de perseguição política, isto é, lawfare. Semelhantemente a esse triste episódio jurídico da história humana, hoje em dia ainda há julgamentos contemporâneos assim. O sistema político subjetivo moderno continua tão perverso como naquela época. Nesta luta do bem contra o mal, a Loja Negra comemorou a sua parcial vitória com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas 3 dias e 3 noites após, a Loja Branca comemorou o seu triunfo para sempre com a ressurreição do Senhor da perfeição. Se os judeus possuíssem consciência desperta, Jesus Cristo não precisava ter vindo ao mundo com a sua proposta objetiva de libertá-los daquele sistema que os aprisiona ao mundo. Porém, este povo, infelizmente, estava preso à agnóia, ao subjetivismo das coisas do reino do mundo.
com a consciência adormecida. Todos os cristãos precisam saber que a atitude de Jesus diante da política e dos políticos mereceu especial atenção pelo fato de que o Império Romano subjugava o povo eleito, que aguardava ardentemente a vinda do Libertador, onde os fatos extraordinários que marcavam a vida de Jesus identificavam-no com um chefe político de salvador do povo, esperado por muitos. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 15, relata o episódio, entre tantos outros, assim, abre aspas, Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo, sozinho, na montanha. Após aparente derrota no Calvário, os 2 discípulos de Emaús expressavam sua desilusão. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Lucas 24, 21. Os livros santos se referem às dissensões políticas dos chefes e da gente simples em torno de Jesus. Evidentemente, ele foi fiel à sua missão e, por isso, a obra que fundou resiste a todos os embates e fraquezas humanas até nossos dias. Assim será até o final dos tempos. O Catecismo da Igreja Católica aponta uma seta para os cristãos iniciáticos. Converso ao tratar da Igreja do Povo de Deus, dizendo que o povo de Deus tem características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, éticos, políticos ou culturais da história. O Concílio Vaticano relata que a missão própria confiada por Cristo à sua igreja não é de ordem política, econômica ou social. O fim que lhe propôs é com efeito de ordem religiosa. Até aqui, então, a nossa leitura. Se você quiser ler o livro na íntegra, vá aqui nas descrições do livro, as descrições do vídeo, você vai encontrar o link que vai dar uma indicação de como você fazer isso. Saudação iberencial.